Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é uma análise do quinto episódio da segunda temporada de The Last of Us, que saiu pra gente no domingo à noite, né? Eu tô trazendo pra vocês a análise agora pra vocês. Um episódio que teve bastante referência ao jogo, né? Bastante mesma. Vamos comentar sobre essa horda ali de infectados que a gente viu, aqueles infectados inteligentes, essa evolução do fungo, tá? Que eu vou comentar com vocês também, e o começo dessa vingança da Ellie contra, né, os amigos da Abby. Vamos falar sobre isso e vamos começar essa análise falando do começo, né? Bom, já vemos ali no começo, né, aquela chefe ali de segurança ali do grupo dos lobos se encontrando com Elisa Park, né, que é aquela mulher, né, que estava comandando ali a área de limpeza do hospital. Naquela conversa ali, né, antes dela falar sobre essa evolução do fungo e o subsolo do hospital, a gente vê que eles ainda comentam sobre a guerra em Seattle, essa guerra que tá muito severa e essa guerra contra os Serafitas. E a gente até conseguiu ver durante o episódio inteiro que essa guerra tá tão inativa, né, que os lobos e tantos os Serafitas também estão noiados. Qualquer barulho, qualquer gente que eles veem, eles vão atacar achando que é um dos dois, né? E essa guerra ainda está bem nativa. E bom, durante aquela conversa, o mais importante que nós temos é sobre o subsolo do hospital, o andar B1, B2 e B3. Os subsolos do hospital que ela mandou, né, uma varredura ali, né, pessoas ali pra fazer tipo uma varredura de limpeza, e ali eles encontraram o que eles não deviam, e ali é onde ela perde seu próprio filho, né, que também é morto ali pela aquela infecção dos fungos. A gente até vê ele no final do episódio, né, e bom, o detalhe muito interessante nessa conversa é que ela revela que eles não morreram por nenhum infectado, que eles foram infectados e morreram por fungos, porque os fungos estão no ar, os esporos, galera, exatamente, os esporos do fungo estão no ar, ou seja, agora, né, as pessoas, quem entrar ali embaixo, lá no subsolo, né, vai respirar aqueles esporos, vai respirar aquele ar e vai ficar infectado na parede, né, do jeito que a gente viu. E se eu não me engano, a gente também já tinha visto um pouco disso, né, na primeira temporada e também no primeiro jogo de The Last of Us. Só que agora a gente vê que essa evolução tomou conta, galera, e isso pode tomar conta do hospital, pode tomar conta do mundo, né, do ar do mundo inteiro, esses esporos, né. E bom, a gente também vê, né, que essa evolução ela tá muito severa e ela tá muito rápida. Como eu falei, né, a gente já tinha uma ideia disso na primeira temporada e também no primeiro jogo de The Last of Us, mas agora essa ideia tá muito mais esclarecida, mostrando que os fungos estão evoluindo muito mais rápido do que a gente imaginava, né? E bom, vemos ali Seattle dia 2, né? O que a gente também é uma referência ao jogo, né? E também, obviamente, né, uma referência ao episódio 4, que a gente tem, né, o primeiro dia em Seattle e agora o segundo dia em Seattle, né? E vemos ali que a Dina tá fazendo, ele tá triangulando, né? Ela tá fazendo uma triangulação ali no mapa de Seattle para eles tentarem invadir, né, o prédio dos lobos, passar pela varredura deles, passar ali pela rota dos lobos para conseguirem entrar no território deles, para ela e a Ellie, né, botarem a vingança delas em prática. Só que isso não é muito simples, a gente vê ela ali triangulando pra caramba, né? A Ellie, né, também lá naquele teatro, eu vou comentar mais dela no teatro, mas o plano delas em específico é sobre o prédio. Elas veem ali um prédio, né, que não tá tendo varredura nenhuma, ninguém entra naquele prédio e é um galpão enorme, um prédio enorme. E isso, né, induz elas e a gente também que tá vendo que ali tem bastante infectados, ali tem, né, alguma horda, alguma coisa desse tipo, e por isso eles não entram. Só que elas também têm que ter cuidado, porque nem sempre vai ser infectado. A gente até viu isso no final do episódio, quando eles vão pro parque, né? Eles acham que tem infectados no parque, mas são serafitas, ou seja, eles têm que tomar cuidado agora com isso. Eles podem achar que em algum lugar ali não tem nenhum lobo porque tem infectado, mas também podem ter serafitas, que talvez sejam até mais perigosos do que os infectados, né? Mas esse plano era muito inteligente, né? Deles partirem pro prédio que não tem ninguém e driblarem a patrulha. Só que a gente vê ali, né, enquanto a Dina tá bolando o plano, a gente vê a Ellie no teatro. Essa cena é idêntica ao jogo, principalmente a Ellie em cima do palco tocando violão. É idêntica ao jogo, né? E também é uma referência clara ao próprio Joel, né? Porque
o Joe apresentou esse mundo da música pra Ellie, e a Ellie agora, quando vê qualquer tipo de instrumento musical, quando vê, né, alguma coisa que relaciona a música, ela sempre vai lembrar do Joe, né? E vemos ali também elas partindo, elas sendo irresponsáveis, como a própria Ellie fala no episódio, né? Já que tá no 0 a 0, elas vão de dia para chegarem lá à noite e ficarem mais fácil delas entrarem lá, né? E aí que nessa ida pra lá, nós temos uma conversa muito boa da Ellie com a Dina, tanto sobre o passado da Dina. E também a Ellie pergunta qual seria o nome dos filhos dela, né? Daquele filho que tá na barriga dela. E ela fala que se for menina vai ser Dina, né? Vai ser Ellie, perdão, que é uma, obviamente, referência à própria Ellie, que vai ser o pai aí da criança, né? E bom, vemos ali que durante aquele caminho elas encontram alguns serafitas mortos. Vemos eles jogados nas paredes ali, né? Com o corpo deles jogado na parede. E uma pichação falando, né, que é a mãe ali, né, que é aquela profetisa ali que eles estão profetizando, essa divindade que os serafitas seguem vai proteger e tal, e abaixo uma piada ali, né, falando que se ela está vendo por eles agora, né, fazendo uma piada ali. Os lobos provavelmente fizeram aquela pichação e colocaram os corpos ali, mostrando que, como eu falei, essa guerra tá muito na ativa entre lobos e serafitas, e isso pode resvalar na Ellie e na Dina como resvalou nesse episódio, e isso tá muito sério, galera, tanto que depois, né, no episódio 4, que os lobos encontraram aquele galpão dos serafitas cheio de lobos mortos, foi justamente por isso que agora eles estão fazendo isso. Estão também deixando os corpos dos serafitas à deriva, né? Deixando aí a mostra pra todo mundo ver. E bom, naquela conversa da Dina com a Ellie, nós vemos um pouco do passado da Dina e o porquê que ela tá do lado da Ellie nessa história da vingança, né? A gente descobre, né, pela aquela conversa ali, que a Dina perdeu a sua mãe e seu irmão por causa de um saqueador, e ela não estava em casa, e essa inclusive foi a primeira morte dela, a primeira pessoa que ela matou, que é uma referência também à conversa que elas tiveram no episódio 3, né, que ela pergunta pra Ellie qual foi a primeira morte, que a primeira pessoa que a Ellie matou, né, e agora ela conta pra gente que foi esse saqueador. Ela tinha apenas 8 anos, e ela fala que tá do lado da Ellie porque ela não viu, né, a sua mãe e seu irmão serem mortos, e que provavelmente se ela tivesse ficado em casa naquele dia, ela veria isso na sua frente. Então, ela não queria ter passado por esse trauma que a Ellie acabou passando vendo o Joe sendo morto na sua frente. E por isso ela está do lado da Ellie nessa história da vingança, de querer vingar, né, a morte do Joe. E ela mesma fala que não sabe o que o Joe fez, mas que ele não merecia aquilo. E obviamente a Ellie também não merecia ver aquela cena toda na sua frente. E por isso que ela estaria do lado da Ellie, né, nessa história toda. E bom, aqui a gente já vai direto para a noite, elas entrando naquele galpão que não tem nenhuma ronda, nem nada desse tipo, né? E quando elas já entram ali, a gente já vê que o prédio ele tá muito, né, vazio e que não tem nada. A gente até pensa, né, eu até anotei no roteiro aqui do vídeo, né, que esse prédio poderia ter o ar infectado, né, pelos esporos dos fungos, mas não foi nada disso. Era pior. Quando elas entram e vão adentrando, nós vemos os infectados inteligentes, os infectados espertos, aquele mesmo infectado que a gente viu a Ellie lutando lá no segundo episódio, se eu não me engano, né? No primeiro, perdão, foi no primeiro episódio, nós vemos a Ellie lutando contra um infectado inteligente. E essa evolução dos infectados, ela tá, como eu falei, muito rápida, tanto nos esporos lá no subsolo do hospital, quanto também com esses infectados inteligentes. A gente vê uma horda de infectados inteligentes. E essa cena dos infectados inteligentes também é idêntica ao jogo, galera. Idêntica mesmo, sabe? É Ctrl+C, Ctrl+V, cara. É muito parecida. E esses infectados são muito fortes, galera. Muito fortes. Tanto que a Ellie foi mordida ali pelo menos umas 3 vezes quando todo mundo juntou em cima dela. A gente vê aquela tensão da Dina achando que ia morrer pelos infectados entrando naquela jaula, naquela gaiola dela ali que ela tava presa. E eles são muito fortes, muito inteligentes e até mais rápidos. E isso, né, são obviamente mais estrategistas. A gente viu isso também no primeiro episódio, naquele inteligente que atacou a Ellie, e vemos agora de novo. Eles são muito inteligentes. E isso aqui é muito preocupante. E por isso que não tem nenhuma ronda, não tem nenhum lobo, nenhum serafita nesse prédio que elas estavam, né?
Porque eles sabem provavelmente já dessa inteligência e dessa evolução dos infectados. E obviamente que alguém precisaria salvar elas. E é o Jesse, galera, é isso mesmo. Vemos o Jesse voltando aqui pra ajudar elas e que ele tá sem papa na língua pra Ellie, sabe? Ele tá completamente bravo com a Ellie. A gente não sabe se ele ainda, se ele já descobriu que vai ser pai, né? A Dina tá esperando um filho dele, mas ele tá muito bravo com a Ellie, tanto que ele só vai responder a Dina e nem responde a Ellie. E por que o Jesse tá assim com a Ellie? Obviamente porque ela está arriscando a vida tanto da Dina, que é uma pessoa que o Jesse se importa muito, e a própria vida da Ellie. E além de estar, né, botando a vida da Ellie em risco, a Ellie também pode estar expondo a população de Jackson, que é uma população tão fechada, uma população que ninguém nem sabia que existia, sabe? O próprio grupo da Abby, quando vai matar o Joe, nem sabia do tamanho que era Jackson, né? E por isso que eles até ficaram com medo de entrar lá em Jackson. Então, é uma exposição de própria Jackson. Então o Jesse tá bravo provavelmente por causa disso, por estar expondo a Dina a um perigo e também por estar expondo, né, Jackson a isso tudo. E durante aquela conversa deles fugindo ali dos lobos, ele revela que o Tommy está também ali em Seattle. E isso aqui é interessante porque a gente tá cobrando essa presença do Tommy há muito tempo. A gente sabe que o Tommy, ele quer vingar o Joe. Ele, naquela conversa com a psicoterapeuta, né, que ele teve, a gente sabe que ele quer vingar o Joe, só que ele não sabe se isso seria certo de se fazer, né? Só que ele também vai com o Jesse, e eles não foram amando de Jackson. Ou seja, o Jesse e o Tommy estão ali só pra buscar eles. Só que não vai ser desse jeito. A gente sabe que a Ellie vai querer a sua vingança, assim como ela já fez no final do episódio, né? E vemos ali eles se escondendo naquele parque. Como eu falei, eles acham que os lobos não entraram no parque porque tem infectados. Só que não é sempre assim. Aquele parque é dos Serafitas. E aquela cena dos Serafitas fazendo aquele tipo de ritual com aquele lobo pendurado é idêntica ao jogo também. Essa cena é bem parecida com a do jogo. E aquele ritual um pouco, né, do que eles fazem ali, né? Do que eles seguem, essa seita religiosa que os Serafitas seguem. E que eles estão muito preparados por todo lado. Tanto que eles veem, né, a Ellie, a Jessie e a Dina, né? A Ellie, o Jesse e a Dina, escondidos vendo toda aquela seita que eles estão fazendo com o lobo e acham que eles são um lobo. E é nessa que a Dina é atingida por aquela flecha. Ela, obviamente, vai se recuperar, mas o problema é que, óbvio, ela tá grávida, ela tá mais sensível e aquela flecha pode estar envenenada. Só que vai ser tranquilo, a Dina vai se recuperar tranquilo, né? E o plano do Jesse é justamente pegar a Dina, levar ela pro teatro, eles ficarem lá no teatro se abrigando lá por um tempo, enquanto, né, a Ellie tenta despistar eles e depois vai para o teatro. Só que não é isso que a gente vê. A gente vê a Ellie despistando aqueles Serafitas naquele parque, né, naquele matagal, e ela, ao invés de ir para o teatro, ela olha pra saída e não vai pra saída, ela vai para o hospital, porque ela sabe que é ali que a Nora está, a primeira amiga de toda essa vingança que ela vai fazer com a Abby, né? Vemos a Ellie entrando ali no hospital e encontrando a Nora, batendo frente a frente com ela, e essa já é a primeira vingança, como eu falei. Agora eu já vou falar um spoiler do jogo, caso você não queira saber, né, você pode pular essa parte, mas vamos lá, né? Para você que não sabe, no jogo a Ellie, ela acaba não matando a Abby, exatamente. A vingança que ela faz contra a Abby é com seus amigos. Todos os amigos da Abby são mortos pela Ellie no jogo. E é isso que deve acontecer, então, pelo que a gente tá vendo também na série. A Ellie já pegou a Nora e provavelmente vai pegar os outros amigos da Abby conforme os episódios forem rolando, né? Pra chegar no último episódio nós vemos essa vingança meio diferenciada que ela vai ter com a Abby, né? Vemos ela se encontrando aqui no episódio com a Nora, tá? E esse encontro delas é muito bom, até porque a Nora, ela fala, né, sobre o próprio Joe, fala ali, é uma mentira, óbvio, né? Falando que ela escuta a voz do Joe toda noite e ela joga aquele álcool, né, na Ellie, e aí ela foge, né? Nós vemos ela fugindo, gritando que tem uma intrusa, e isso aqui é bem perigoso pra Ellie. A Ellie se arriscou muito, poderia ter sido mortas pelos lobos, né? Mas ela consegue entrar em um lugar que os lobos não entram, que é o local do subsolo do hospital, galera. O que foi dito no começo do episódio resvala agora no final. Eles não entram ali, inclusive deixam a passagem fechada, a passagem que a Nora e a Ellie entraram, porque aquela passagem pode ver entrar os esporos e, óbvio, né, contaminar todo mundo pelo ar dentro do hospital, né? E eles fecham a passagem e só fica a Nora e a Ellie dentro do subsolo do hospital. Vemos os fungos pelo ar, pelos esporos, o quanto todo o subsolo ali do B1 tá contaminado pelos fungos, né? Tudo contaminado.
desde as paredes, né, até as pessoas que estão mortas. Vemos ali o filho da Elisa Park, né, que ela falou, ele tá preso entre os fungos, ele já tá completamente infectado. E esse detalhe é interessante, as pessoas que morreram para essa infecção pelo ar, elas não viraram esses infectados só, porque os esporos infectou as paredes, infectou tudo ali no subsolo. E essas pessoas acabaram sendo mortas e ficaram presas entre os fungos. E é isso que deve acontecer com a Nora também. Até porque a gente vê a Ellie se encontrando com a Nora, né, que já está respirando os esporos e está ficando muito mal. E a Nora fala sobre o que aconteceu com toda, né, a história do pai da Abby e tal, que ele era o único que salvaria ali a cura para o fungo, e o Joe matou ele com um tiro na cabeça. E a Ellie só responde pra ela: eu sei dessa história, eu sei disso tudo, né? E bom, a gente vê que essa lenda da Ellie é real, e que ela é real, né? A Nora olha pra Ellie e fala: você tá matando nós duas. E a Ellie responde, né? Será que eu tô matando nós duas? E ela tá completamente normal respirando aqueles esporos, mostrando mais uma vez a sua imunidade ao fungo, né? E a Nora olha pra ela desacreditada e fala, né, que a menina da imunidade era real, e que é a Ellie. Ela fica chocada. Ela não fala onde a Abby tá, mas a Ellie, né, acaba fazendo a sua vingança no estilo Joe, né? Matando a Nora igual a Abby mata o Joe, pegando ali um pedaço de ferro que parece um taco de golfe, quebrando ali a perna da Nora, e nós não vemos mais. Termina o episódio mostrando uma cena da primeira temporada da Ellie junto com o Joe em casa. O Joe abrindo a porta do quarto da Ellie e a Ellie acordando, né? Mostrando que talvez, né, a Ellie, aquilo ali possa ser um tipo de memória, alguma coisa que veio à mente da Ellie, né? E que talvez essa memória seja muito recorrente ali na mente da Ellie, né? Ou que os esporos, apesar dela não se infectar com os esporos, pode estar mexendo também um pouco com a cabeça dela, né? E ela tá tendo aquela memória naquele momento. Não sabemos o porquê que eles botaram essa cena no final, mas foi interessante a gente ver que é tudo pelo Joe, né? E ela sempre vai fazer tudo pensando no Joe. Tô ansioso pra ver o que ela vai fazer com os outros amigos da Abby agora, né? Comenta o que vocês acharam desse episódio, alguma referência que vocês que vocês pegaram ou não, né? Ah, antes de terminar, essa cena, né, dela matando a Nora é idêntica ao jogo também, esqueci de comentar isso, é idêntica, é Ctrl+C, Ctrl+V também, muito parecida, né? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, tamo junto e é nóis, galera!